Irmãos, o que é que nós comemoramos no mês de maio na igreja? Ah, uma colinha fica bom, né? Uma colinha. Pedi para o Alexandre, se ele puder deixar apagado aqui um instante, aqui na frente. Fica ruim, Fátima, assim, apagado? Sei que a gente, vamos orar que a gente está tentando fazer a transmissão aqui no nosso perfil do Instagram, para outras pessoas acompanharem a gente. Mas só por enquanto, para a gente perceber, mês de maio é mês da família. E por mais que eu não tenha feito propaganda, assim, no sentido de que há uma série de mensagens, venha preparado nos cultos desse mês de maio, porque nós vamos abordar essa questão da família, em como nós podemos nos utilizar da palavra de Deus para que de fato sejamos assim abençoados e abençoadores, né, no meio da igreja, no meio da nossa casa, onde o Senhor nos colocar. Eu gostaria de convidar você nesse momento para a gente fazer a leitura do texto da mensagem de hoje, que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 1 até o verso 16. 1 de Paulo a Timóteo, do capítulo 4, versos 1 a 16. E eu vou fazer uma pergunta muito difícil para quem estava aqui na semana passada. Alguém lembra qual foi o texto da pregação da semana passada? 2 Timóteo, capítulo 4 ainda, né? Foi o texto onde nós falamos sobre aquele companheiro de Paulo chamado Demas. Então, na semana passada, nós conversamos um pouquinho sobre o perigo de nós nos esquecermos do chamado que Deus tem para a nossa vida, assim como Demas esqueceu. Em um determinado momento, aquele que era o companheiro do apóstolo Paulo, ele se afasta. E o texto diz que Demas amou o presente século e abandonou Paulo, que foi para Tessalônica. E nós falamos sobre isso. E nesse mês, entrando nesse assunto da família, eu queria fazer uma pergunta para você. E por favor, entenda a pergunta. E isso acontece na minha vida, acontece na minha família. Na sua família, existem pessoas que ainda não conhecem a Cristo? Você gostaria de ver a bênção de Deus na sua família? No sentido de que toda a sua família um dia esteja com você, louvando a Deus, adorando a Deus? E o que é que acontece, irmãos, quando nós enfrentamos essa situação? Essa situação de termos irmãos e parentes queridos, talvez para algumas irmãs o marido, para alguns irmãos a esposa com filhos. O que é que isso gera no nosso coração? No sentido de que eles ainda não conhecem a Cristo. Isso gera alegria ou gera angústia? Angústia, na verdade, é motivo de oração. Mas, irmãos, antes mesmo da leitura da palavra, eu quero dizer algo. Dê graças a Deus. Porque na sua casa poderia acontecer de toda a sua família estar longe do Senhor, mas você está aqui. E você está representando aqui a sua família. E no texto de hoje, eu gostaria que nós pensássemos assim, como Paulo está dizendo para Timóteo, o que Timóteo deveria fazer. E nós vamos usar o exemplo de Timóteo para perceber o que é que eu e você podemos fazer para sermos abençoados e abençoadores no contexto da nossa família, no contexto da nossa igreja e da sociedade na qual a gente vive. 1 de Timóteo 4, os versos 1 até o verso 16. O texto diz assim. Deixa eu ver aqui se a versão que eu estou no celular é a mesma. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé
e da doutrina que tem se seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. E o verso 16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Irmãos, eu queria que nós pensássemos nesse momento, nessa mensagem, com o seguinte tema: vivendo como exemplo dos fiéis. Você sendo um exemplo para pessoas. O apóstolo Paulo, ele tinha Timóteo aqui praticamente como um filho na fé. E nós estamos vendo uma das cartas conhecidas como as pastorais, as duas de Paulo a Timóteo e Tito. Falei isso na semana passada, é bom a gente relembrar mais uma vez. Deixa eu só fazer a pergunta: está muito escuro aqui para me ver? Tá bom? Tá bom? Então vamos seguir. E quando nós pensamos na família, no mês da família, quando nós pensamos no nosso papel como cristãos, é quando você tem a alegria da salvação. E na semana passada eu lembro que eu disse que provavelmente Demas, em algum momento, ele perdeu essa alegria, porque ele ficou distraído, olhando para as coisas, e impressionado talvez com a cidade de Tessalônica, e abandonando o apóstolo Paulo, porque, como nós vimos semana passada, em outras passagens, Demas está ali na lista de auxiliadores do apóstolo. Então ele começou bem, mas ele não terminou bem. Não é verdade? Ele amou o presente século e abandonou o apóstolo. E tinham outros lá que também o apóstolo falou, até de Alexandre, causou muitos males, Alexandre Latoeiro. Então, o apóstolo Paulo, ele lidou também com a situação de, assim como nós cantamos, eu não sei se você percebeu enquanto cantávamos o hino, mas o hino dizia que às vezes nós nos sentimos traídos, mas nós temos um bom amigo que é Cristo. E nós enfrentamos tudo isso. E aqui, na primeira carta que ele escreve a Timóteo, nos primeiros versículos, ainda do verso de número 1 até o verso de número 5, ele está dizendo a dificuldade dos últimos tempos. Ele vai falar: o Espírito está afirmando expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé. Essa expressão, os últimos tempos, os últimos dias, inicia-se com a ressurreição do Senhor Jesus, esse momento da ressurreição até a segunda vinda. Nós já estamos vivendo os últimos dias. E quando nós olhamos para aquilo que está acontecendo, pessoas abandonando a fé, abandonando as igrejas, pelos mais variados motivos, pessoas que caminhavam e não caminham mais, tudo isso a palavra está dizendo. Em outros textos, a palavra diz: o amor vai se esfriar de quase todos, aí virá o fim. Nós estamos vivendo isso. Mas Paulo, ele faz um exercício de dizer para Timóteo: cuidado, porque nos últimos dias, nos últimos tempos, as coisas acontecerão e se darão assim. Ele vai também dizer que alguns vão apostatar da fé, e ele dá um provável motivo aqui: por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então nós vivemos e convivemos com espíritos enganadores e ensinos de demônios. É a Bíblia que está dizendo, não é invenção da gente, está aqui no texto. E Paulo está dizendo para Timóteo: cuidado com essas coisas. Pela hipocrisia, no verso 2, aqueles que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Irmãos, eu não sei você, eu acredito que você também consegue. Eu consigo ver todas essas coisas. Entre na internet, você vai ver tanta gente falando tanta mentira como se fosse verdade. Liga a sua televisão, nesses
pastores aí da TV, e muitos deles, tem alguns que passam até a caneta, dizendo, olha, está escrito assim, né? E ali, praticamente ensinos de demônios, deturpando a palavra. Espíritos enganadores. Aquele que parece, mas não é. Aquele que vai enganar muitos, né? Desde que estes muitos não conheçam bem a palavra, serão levados por ventos de doutrina. E ele continua dizendo no verso 3, esses que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, né? E aí, nesse primeiro momento, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, cuidado com a postura desses, cuidado para que você não caia nestes erros. E depois ele se volta para Timóteo e ele vai dar conselhos para Timóteo para como ele deveria enfrentar toda essa situação e ser uma bênção no meio da geração. Eu não sei se você já parou para pensar, mas às vezes as pessoas dizem assim, que nós vivemos os dias mais difíceis do cristianismo. Você já ouviu essa expressão? E tem gente que fala que hoje, né, nós vivemos, mas se coloque lá no primeiro século, debaixo do jugo do Império Romano, onde você deveria dizer que César, né, é o rei. Se coloque debaixo do momento das cruzadas, onde as guerras sangrentas por conta da religião. Todo o período, toda a época traz a sua dificuldade. Hoje nós estamos enfrentando as nossas. Nós estamos em uma fase hoje, em uma época onde, não sei se você viu, mas lá no Rio de Janeiro teve um show de uma cantora chamada Lady Gaga, que exigiu tantas coisas pensando que ela mesma fosse uma divindade, e aí tinha um monte de gente lá dizendo aqui, nós estamos aqui mesmo, e eu vi jovens dizendo aqui, nós vamos para o inferno mesmo, e esses cristãos que fiquem com esse Jesus deles, eles zombando, dando risada e falando coisas que não sabem. Então nós estamos vivendo tudo isso. Então o nosso drama, irmãos, é a gente enfrentar esse tipo de situação, mas o apóstolo Paulo, ele diz tudo isso para Timóteo, e ele diz, cuidado, Timóteo, isso é o que você vai enfrentar. E digo para vocês também, irmãos, é o que nós estamos enfrentando hoje. Agora, ele diz o seguinte, que Timóteo, ele tinha que ter uma postura. E Timóteo, ele era um líder, Timóteo era um pastor. Então, às vezes, tem pessoas que dizem assim, pastor, mas Paulo está falando para um pastor, então esse texto é apenas para pastores. Sim, é um texto para pastores. Mas eu acredito que aquilo que o apóstolo está exigindo do jovem pastor Timóteo, ele exigiria de qualquer um de nós. São princípios para a gente aplicar na nossa própria vida. E aí eu queria colocar essa questão para você pensar por um instante. Como eu posso abençoar a minha família, a minha igreja e a sociedade na qual eu vivo? Quantas vezes a gente tem escutado assim, o país não tem mais jeito não, o Brasil não tem mais solução. Alguém já ouviu isso aqui ou será que só eu que escuto? Quantas vezes disseram ano passado sobre, deixa eu usar um exemplo aqui que eu uso pouco, sobre o maior campeão do Brasil no futebol, Corinthians. O Corinthians não tem mais jeito não, vai ser rebaixado. Quase foi campeão, se tivesse mais algumas rodadas, então ia ser campeão. O Brasil não tem mais jeito, essa política não tem mais jeito, né? A educação no Brasil não tem mais jeito. Então parece que nada tem mais jeito. Então existe esse pessimismo aí que muitas vezes a gente abraça, não é? E nós nos colocamos em uma situação de que parece que não tem mais jeito, a economia não tem mais jeito, nada tem mais jeito, a saúde não tem mais jeito. Mas se eu tenho algo que é especial, que é a presença de Cristo, se nós compartilhamos disso, e o Senhor ele diz assim na palavra, que nós somos dele, seus embaixadores, será que nós temos motivos para dizer não existe mais esperança para nada? Não existe mais possibilidade das coisas melhorarem? Não existe mais a esperança da redenção? Como eu posso abençoar a minha família? Como eu posso abençoar a minha igreja, a sociedade em que eu vivo? Então, em primeiro lugar, eu vou deixar uma primeira lição aqui para a gente aprender com esses conselhos de Paulo a Timóteo. Em primeiro lugar, nutra-se espiritualmente com a verdade. Alimente-se com a verdade. Dá uma olhada no verso 6. Expondo estas coisas aos irmãos,
serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. É isso que diz o verso 6. O servo de Deus, ele precisa ser alimentado pela palavra. Se você quer ver a bênção de Deus na sua família, se você quer ver a bênção de Deus na sua vida, e por ver a bênção de Deus na sua vida, talvez esta bênção venha no sentido de você ter no seu coração restaurada a alegria da salvação. Se você quer ver novidade de vida com Deus, você precisa da palavra de Deus. Agora entenda uma coisa, irmãos. E mais uma vez eu vou fazer um paralelo aqui com o culto das 7 palavras. Nós tivemos há poucos domingos atrás, 2 domingos, 3 domingos atrás, o nosso culto de Páscoa, o culto das 7 palavras aqui, onde nós falamos sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. Para você ser abençoado, não basta você ter a intenção de ser nutrido com a palavra de Deus, porque Jesus não ficou na intenção. Ele não disse o seguinte: Senhor, Pai, eu tenho a intenção de consumar este ato. Não, ele não disse isso, ele diz: está consumado. A palavra de consumação, a 6ª palavra e a 7ª: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele morreu, ele não teve apenas a intenção dele, ele fez. E muitas vezes, irmãos, nós esbarramos nessa questão. Nós temos a intenção de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Só que ter a intenção é diferente de trabalhar para. E nós estamos aqui, domingo após domingo, na escola dominical, 9h30 da manhã, estudando a palavra para que a gente aprenda mais. E tem gente que não vem porque não quer. Mas nós estamos tendo o nosso espaço aqui. Então, eu preciso entender o seguinte: o que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Cresça no conhecimento da palavra. Ele vai dizer versos antes, verso 4: porque tudo que Deus criou é bom. Timóteo, não entre nessas falácias. Ele vai dizer versos antes: não entre nessas falácias, desses enganos. Não se deixe levar por esses espíritos enganadores e por esses ensinos de demônios. Mas ele volta no verso 4 a palavra de Deus: porque tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então ele está dizendo: se você tiver o foco na palavra, você vai ser abençoado. E aqui, irmãos, fique bem tranquilo. Eu sei que às vezes a gente não tem, a gente não pode estar na escola dominical, mas a escola dominical é uma ferramenta para o nosso crescimento da palavra. A outra ferramenta é o meu tempo, que eu devo administrar para dia a dia, para o tempo para a palavra de Deus. Não adianta eu olhar para a minha Bíblia na minha casa amanhã e apenas dizer: eu tenho a intenção de conhecer melhor, eu tenho que ler. Você consegue aprender alguma nova habilidade simplesmente fazendo uma matrícula, comprando um curso na internet? Eu comprei um curso sobre, sei lá, andar de moto. Eu não ando de moto, não piloto moto. Eu vou comprar um curso sobre andar de moto. Aí eu comprei um curso, eu já tenho habilidade. Não, as coisas não são assim. Não é verdade? Comprar um curso é bom, desde que eu estude e eu faça as ações necessárias ali que o curso está me mostrando para que eu aprenda. Então, Paulo, ele diz: nutra-se espiritualmente com a palavra. A boa doutrina, ela não é apenas conhecida, ela é vivida. A gente lembra de uma coisa aqui: este homem, Timóteo, ele tinha ainda algo muito específico que era o seu chamado. Ele era um pastor. E Timóteo, ele deveria então ensinar as pessoas. E ensinar é uma grande oportunidade, irmãos. Alguém aqui já ouviu falar sobre um psiquiatra norte-americano chamado William Glasser? William Glasser, que viveu de 1925 a 2013, ele foi um psiquiatra norte-americano e ele ficou conhecido por desenvolver a chamada teoria da escolha e aplicá-la na área da educação. E ele dizia o seguinte, ele fez um gráfico chamado a pirâmide de Glasser, e nessa pirâmide ele dizia como que nós aprendemos. Então, olha só, você tem a palavra de Deus aí na sua mão,
e você tem um desejo de aprender. E ele dizia o seguinte: nós aprendemos 10% daquilo que nós lemos, nós aprendemos 20% daquilo que nós ouvimos, nós aprendemos 30% daquilo que nós observamos, nós aprendemos 50% quando nós vemos e ouvimos. Ele é um psiquiatra que estudou isso. Nós aprendemos 70% quando nós discutimos com outros. Está aumentando, hein? Quando você discute um assunto com outros, você aprende 70%. Nós aprendemos 80%, né? Quando nós fazemos, e ele vai dizer, nós aprendemos 95% quando nós ensinamos outros. Por isso que quando a gente vai dar aula aqui, é uma grande bênção para quem está dando aula, porque nós aprendemos estudando e expondo. E aí eu olhei para essa pirâmide de classe e eu fiquei pensando assim, né, nessa teoria da escolha. Se nós aprendemos 95% daquilo que nós ensinamos, e se Jesus ele diz, vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, nós temos aqui, obedecendo, se nós obedecemos ao Senhor, nós vamos aprender demais, irmãos. Porque você vai aprender fazendo, e é desejo de Deus. E mais uma vez eu falo, talvez você fique entristecido porque não é a sua família inteira que está aqui. E isso eu vou dizer, talvez da grande maioria das famílias desta igreja e de qualquer outra igreja que você apontar o dedo. Mas nós estamos aqui. Que tragédia seria e que tragédia é para uma casa onde ninguém serve a Deus? E mais uma vez, fazendo um paralelo com a aula da escola dominical, quando o povo de Deus recebeu o benefício do Yom Kippur, ou seja, do dia da expiação, ele se entendia como um povo habilitado a adorar a Deus. O Senhor não recebe a adoração de qualquer pessoa, ele recebe a adoração do povo. O Senhor não escuta a oração de todas as pessoas. Vamos supor, vamos pegar aquele rapaz que estava lá na fila, lá no show da Lady Gaga, zombando de Deus e fazendo Deus ser apenas um sujeito numa frase que é uma piada suja. E de repente ele passa por uma necessidade e ele ora, ai Deus me ajuda. Deus não tem nenhum tipo de compromisso com uma oração dessa. Ele ouve a oração do seu povo. E aí pense por um instante comigo. Se você faz parte do povo de Deus, que bênção isso é para a sua família. Porque quando você sente que a salvação é uma alegria que Deus permitiu para você, quando você desenvolve essa salvação, como a palavra diz, porque você tem alegria por aquilo que Deus já fez, e você ora pela sua família, Deus ouve essa oração. Ele te abençoa por isso. E quanto mais você aprender sobre a palavra de Deus, mais você vai ser uma bênção dentro da sua casa. E aí eu faço uma pergunta: a sua família precisa da bênção de Deus? E você crê que você, pela graça e misericórdia, pela fé em Cristo Jesus, foi adotado por Deus como seu filho? E agora é membro da sua família? Então, ore pela sua família. Então, prepare-se melhor para ser uma bênção na vida da sua família. Às vezes a gente vê pessoas dizendo assim: eu preciso trabalhar mais para a minha família, eu preciso viajar para a minha família. Essas coisas todas são boas e até certo ponto necessárias. Mas a gente precisa entender aqui que nós estamos aqui, irmãos, lidando não apenas com o pão físico, mas a gente está lidando com o pão dos céus, o pão espiritual. A maior necessidade dos maridos das nossas irmãs aqui, a maior necessidade das esposas dos nossos irmãos, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, cunhados, a maior necessidade da nossa família é dizer: Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, a minha fé, como o nosso irmão Marcelino já cantou aqui nessa igreja. E essa maior necessidade que eles têm é a necessidade maior que você tem, e pela graça de Deus você está aqui, ouvindo da palavra que diz
O que é que Paulo estava instruindo o jovem pastor Timóteo a fazer? E ele está dizendo, em primeiro lugar, alimente-te, nutra-se espiritualmente uma verdade. E ele vai continuar dizendo, meus irmãos, e eu quero trazer uma segunda lição. Então, entenda, qual é a melhor coisa que você pode fazer em primeiro lugar, em prol da sua família? Aquilo que Pedro vai dizer no último versículo da segunda carta, capítulo 3, verso 18. Antes, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. E eu quero fazer um link desse versículo com aquilo que Paulo fala aos Coríntios. E seja sempre perseverante no trabalho do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Então a gente precisa descansar nisso, irmãos. Nós precisamos olhar a situação de uma outra ótica. Talvez nós estejamos olhando assim, poxa, eu gostaria tanto, eu estou tão triste porque este meu querido ainda não está aqui comigo. Mas talvez você, por hora, deva olhar por esta ótica diferente. Eu estou aqui, graças a Deus por isso. Eu vou batalhar pela vida da minha família. Mas aí, irmãos, mais uma vez eu falo, essa batalha não é uma batalha de intenção, é uma batalha real. Tempos atrás conversei com um jovem que dizia assim, e expressava preocupação pela família, mais em específico pela esposa. Eu falei, você está preocupado com a questão da vida espiritual da esposa? Ele voltou. Eu falei, estou disposto, vamos orar por isso? Vamos jejuar por isso? Nunca me procurou. Talvez nunca jejuou pela minha esposa. E aí que é o quê? Então perceba, a gente não deve ficar na intenção de fazer. A gente deve fazer. Paulo não está dizendo aqui, Timóteo, tenha a intenção de crescer no conhecimento da palavra. Não, ele está dizendo, cresça. E por mais que a gente não veja na hora, irmãos, a bênção de Deus, ela vem. Em segundo lugar, exercita-se na piedade. Versos 7 e 8. Então, em primeiro lugar, ele está dizendo, seja nutrido pela palavra, né? Alimenta-te com as boas palavras da fé e a boa doutrina que você tem seguido. E aí, em seguida, ele diz que Timóteo deveria se exercitar na piedade, ou seja, na dependência da presença de Deus. Versos 7 e 8. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que é e da que há de ser. Então ele está dizendo o seguinte, né? A vida cristã, ela exige disciplina espiritual, né? Rejeita fábulas profanas. E interessante que ele coloca de velhas caducas. Ele está numa época que, irmãs, não fiquem com esse peso não, porque tem velho caduco e tem novo caduco também. Tem até criança caduca hoje, né? A época está muito difícil. E ele está dizendo o seguinte, o que é que Paulo está dizendo? Você precisa se exercitar na piedade. Piedade aqui, eu fui dar uma olhada no texto original, essa necessidade, né, de Deus, essa necessidade de você ter Deus, você se submeter a Ele, de você buscar a presença dEle. Piedade nesse sentido, fala, Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo do Senhor. Paulo está dizendo, faça isso. Assim como o corpo precisa de exercício, a alma também. E tem gente tirando coisa do contexto, dizendo que a palavra de Deus diz que exercício físico não é bíblico. Você já ouviu aquela frase? Né? O texto fora de contexto vira pretexto. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que mais importante, ainda do que o físico, é o espiritual. Mas ele não está dizendo que a gente não deve cuidar da vida física. E mais para frente, no terceiro ponto, a gente vai ver como isso é verdade. Então eu quero fazer uma pergunta para você, né? Você consegue hoje também entender isso? Você consegue fazer a leitura daquilo que deve ser deixado de lado, né? O que a gente poderia chamar dessas fábulas profanas? A gente consegue ter o foco em dizer assim, não vou perder tempo com essas coisas aqui, mas eu vou, né, me exercitar aqui na piedade, na intimidade com Deus. Se você quer ser uma bênção na vida da sua família, você precisa disso.
E aqui eu dou uma dica para você: use a sua igreja para isso. Use os momentos de comunhão com a sua igreja. Porque às vezes, irmão, você vai ser abençoado aqui, não é por aquilo que o pastor fala, não. É por um abraço que o irmão vai dar em você e vai perguntar: está tudo bem? Olha, lembrei de um versículo aqui, queria deixar com você. Olha, tudo bem? Estou mandando um zap para você aqui, porque faz 2 domingos que eu não te vejo, você está bem? Irmãos, isso é uma bênção de Deus. E quando a gente se exercita, né, na piedade, na dependência do Senhor, a gente vai conseguir fazer essa leitura. Então, o segundo ponto, ele diz exatamente isso: seja piedoso, exercita-te nisso. Tem tanta coisa, Timóteo, acontecendo aí, tem tanta fábula, tem velhas caducas falando tanta coisa. Mas exercita, seja ali focado na piedade. Não se esqueça disso. E em terceiro lugar, meus irmãos, ele vai dizer: seja exemplo em tudo. Timóteo, seja exemplo. Versos 12 até o 16, o texto vai dizer o seguinte: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ele vai terminar com uma palavra maravilhosa no verso 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Mais uma vez, pense na sua família. Pense nas demandas que a sua família possui hoje. Pensa nas necessidades que a sua família tem. Agora, pense comigo mais uma vez no seguinte sentido: você tem uma grande bênção agora, né? Você pode, assim como Timóteo, tornar-se um padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha para o verso 12 e entenda o seguinte: você é chamado por Deus para ser esse padrão, porque você tem conhecido a palavra de Deus. Se você vencer a barreira da intenção e você fizer, você vai ser uma pessoa que vai colocar em prática aquilo que você tem aprendido aqui, você vai abençoar as pessoas. Nós não estamos aqui aprendendo o que nós aprendemos simplesmente para a gente crescer na questão, no quesito conhecimento. O desejo de Deus é abençoar as pessoas através da minha vida e da sua vida. Hoje, mais uma vez, fazendo referência à aula da Escola Bíblica Dominical. Olha como é importante você estar com a gente aqui de manhã. A gente falava sobre a questão do sacerdote. Uma vez ao ano, no dia da expiação, ele ia ter todo um preparo para apresentar o pedido de perdão do povo a Deus. E o apóstolo Pedro, hoje, em tantos textos do Novo Testamento, nos mostram que nós estamos em um momento onde entendemos teologicamente diferente essas coisas. Você não precisa mais de um sacerdote, de uma pessoa purificando a si mesma para poder oferecer um sacrifício em prol do seu perdão. Porque o apóstolo Pedro diz: nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos uma raça de sacerdotes. Ou seja, através do sacrifício de Cristo, você tem acesso direto, por intermédio dele. Ele nos conectou com Deus. Se você pediu perdão, se você orou e se você confessou o pecado, você não vai precisar esperar o sacerdote daqui a um ano fazer isso por você. Em nome de Jesus, você ora e pede perdão para o Senhor. E você é alguém que tem conhecido essas coisas e deve orar pela sua vida e deve orar pela sua família. Então, quando ele diz no verso 12: torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Isso tem a ver com a gente também hoje, irmãos. A gente deve pegar esse versículo para nós e entender: eu devo ser na minha família esse padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Porque eu tenho entendido o preceito de Deus, eu tenho entendido a palavra de Deus, porque Ele abriu os meus olhos para isso. Por isso eu vou orar pela minha família.
Percebe como você tem toda a condição de ser abençoador no meio da sua casa? E aí ele vem dizendo, no verso 13, até a minha chegada, aplica-te aqui a leitura, a exortação, ao ensino. Aplica-te nisso. Talvez isso que a gente precisa, irmãos. Você precisa pegar a sua Bíblia e bater a poeira dela e ler mais a sua Bíblia na sua casa no meio da semana. E ter o seu tempo devocional, porque a sua família precisa de alguém que se submeta à vontade de Deus e que ore e que interceda por ela. Esse alguém é você está aqui. Verso 14 também tem muito paralelo com a gente. Não te faça negligente para com o dom que há em você, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ah, pastor, mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo do dom de pastor de Timóteo, mas Paulo mesmo na carta aos Coríntios vai dizer que todos nós somos membros de um corpo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, aquele texto que ele fala, não pode dizer para o Pedro, não preciso de você. Nós somos membros de um mesmo corpo. E naquele texto o apóstolo Paulo diz, há um só Deus, há um só batismo, há um só Espírito. E esse Espírito habita em mim e habita em você, e é o Espírito quem nos dá os dons e os distribui livremente conforme Ele quer. Então não existe cristão que não tenha dom. O que acontece é que às vezes a gente faz o que Paulo estava dizendo para Timóteo não fazer. Paulo está dizendo, Timóteo, não seja negligente para com o dom que há em você. E se nós não formos negligentes, nós entenderemos qual é o dom que o Espírito Santo tem derramado sobre a vida de cada um de nós aqui. E isso vai fazer a gente entender o seguinte, eu sou membro vivo do corpo vivo de Cristo. O Espírito dele habita em mim, é Ele que me capacita. Olha que paralelo interessante a gente fazer desse texto de Paulo com o texto aos Coríntios também. Então a gente não deve se fazer negligente, a gente deve se aplicar à leitura, à exortação, ao ensino. No verso 15 também, outro paralelo com a gente, olha no verso 15, medita essas coisas e nelas ser diligente para que o seu progresso a todos seja manifesto. Há anos atrás, quando se passava um homem que era membro de uma igreja, muitas pessoas diziam, ali vai um homem de Deus. Alguém chegou a lembrar dessa? Alguém passou por essa experiência já? Olha, aquele lá é o servo de Deus andando. Talvez porque andava com a Bíblia na mão, mas aquela pessoa, ela possuía algo que fazia com que as outras entendessem, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva do Senhor. Irmãos, a gente está precisando recuperar isso e sermos reconhecidos como servos de Deus, se a gente quer ver a bênção de Deus na nossa família. E no verso 16, talvez a maior lição que nós temos nesse terceiro ponto, em ser exemplo para tudo, tenha cuidado de você mesmo na doutrina. Timóteo, e aí a gente faz o fechamento deste texto aqui, dessa mensagem, onde ele começa o capítulo 4 dizendo, cuidado, que nos últimos tempos as pessoas vão apostatar da fé, vão obedecer a espíritos enganadores, a ensinos demoníacos, vão se deixar levar. Timóteo, cuidado com todas essas coisas. Timóteo, não permita com que a sua idade seja algo que vai fazer com que as pessoas inibam aí o seu serviço. Olha, Timóteo, até a minha chegada, aplica-te na leitura, exortação, ao ensino. Não seja negligente com o dom que Deus te deu. E ele vai dizer ainda, né? Medita nessas coisas. E por final ele vai dizer, cuida de você mesmo e cuida da doutrina. Eu trouxe esse texto hoje porque a expressão que Deus colocou no meu coração para a gente meditar é essa. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuida da sua vida. E aqui não é aquela fala no sentido de não cuida da vida dos outros. A gente não está falando de não ser fofoqueiro, porque às vezes a gente usa assim, né? Ó, cuida da sua vida, hein? Não, mas tenha cuidado com a sua vida. Quando eu participava do SARA, o Ministério de Apoio a Pastores, servindo de apoio, refrigério e amizade, daí SARA, o pastor Pezinho, ele dizia assim, todo líder tem que se preocupar e tem que cuidar de 3 áreas: a sua piedade, devoção, oração a Deus, o seu aprendizado em si. A gente tem que aprender e ler a Bíblia,
e saber o que vai acontecer no mundo e cuidar da sua vida física. Porque se você tiver problema físico, você não vai conseguir nem ajudar os outros, você não consegue ajudar nem você mesmo. Então, cuida da sua saúde. Cuida da sua vida. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Só que aqui ele faz um paralelo aqui também com a questão da doutrina. Cuida de você e cuida da doutrina. Então, se eu quero, e se você quer ser uma bênção na nossa casa, se eu quero ser uma bênção na minha família, se você quer ser uma bênção na sua, eu diria para você a mesma coisa que Paulo disse a Timóteo: cuida de ti mesmo e cuida da doutrina. Algumas dicas para você cuidar de você mesmo, né? Cuide da sua vida física, faça caminhada, deixe de tomar refrigerante, manegue café. Nós temos irmãos aqui na área da medicina que podem nos auxiliar muito mais nisso. Eu estou falando apenas o básico e o mais visível. Faça um check-up, vai cuidar, mas cuida também da doutrina. E eu vou entrar nessa questão da doutrina. Como é que a gente cuida da doutrina? Como é que anda o seu crescimento no conhecimento de Jesus Cristo? É por isso, irmãos, que nós temos escola bíblica dominical. É por isso que nós temos aulas. E vamos começar na semana que vem aulas de catecúmenos, para que a gente aprenda. Porque nós precisamos da palavra de Deus. Eu gostaria que, ao final dessa mensagem, você entendesse uma coisa. A sua família necessita da graça de Deus? Se ela necessita, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, em meu e em seu favor, nós temos tudo o que é necessário para sermos uma bênção no meio da nossa família. Você tem tudo o que é necessário. Você não precisa de nenhuma novidade. Você tem tudo na sua mão. A pergunta que eu quero fazer para você é: você vai ficar na intenção ou você vai agir? O Senhor, ele não ficou na intenção. Ele não apenas teve a intenção de se entregar por mim e por você. Ele se entregou. Talvez, irmãos, o que a gente precise entregar diante do Senhor é este medo de nos entregarmos a Ele. Porque às vezes a gente fica com temor, a gente fala: eu não sou assim como Jesus. E nós, de fato, não somos, mas somos seguidores dele. Eu não sou assim como Paulo, eu não sou assim como Davi. Mas Davi e Paulo eram semelhantes a nós, pecadores também. Mas eles romperam com esta dificuldade de viver apenas na intenção. E eles deixaram isso e eles cumpriram. E eles deixam a palavra para mim e para você. Você quer a bênção de Deus na sua família? Então, em primeiro lugar, lembre que nós precisamos confiar em Deus. Lembre que nós precisamos vencer essa questão da intenção. E lembre que nós precisamos crescer na graça e conhecimento de Deus. Fazendo isso, você vai ser uma grande bênção por onde quer que você vá. No mundo onde as pessoas dizem não existe mais jeito, o jeito, né, a expectativa, a esperança da cidade é ver mais Cristos andando por aí. E se eu, e se você, e se nós decidimos a partir de amanhã andarmos aqui nos ruas de Botucatu como pequenos Cristos, que significa cristão? Nós vamos trabalhar para o mal da cidade, para que ela continue ruim, ou a gente vai trabalhar para o bem? A gente vai trabalhar para o bem. E se eu decidir seguir esse Jesus dessa forma, e se eu olhar para esse capítulo, e se eu observar estes conselhos que Paulo estava dando a Timóteo, e ter o foco no crescimento do conhecimento, e deixar de lado essas fábulas, e deixar de lado essas coisas que não têm valor, e focar em ser mais parecido, e focar em ser um modelo para os fiéis. E se eu fizer isso nessa semana, pergunta: eu vou estar trabalhando para o bem das pessoas ou vou estar trabalhando para o mal? Você vai estar trabalhando para o bem. E a última pergunta que eu quero fazer: o que é que te impede e o que é que me impede de sermos bênção na vida das pessoas que nós amamos?
Enquanto você pensa, o que é que nos impede de sermos bênçãos na vida daqueles que amamos? Eu já quero te adiantar e responder: nada. E eu vou perguntar com a mesma pergunta retórica que Paulo fez, porque se Deus é por nós, quem será contra? Acredito, meus irmãos, para a gente encerrar, que a gente deveria encerrar orando, agradecendo a Deus, porque nós estamos aqui nessa noite representando a nossa casa, representando a nossa família. E se você quer fazer uma oração de entrega e quer entregar a sua casa e a sua família no altar de Deus, ao mesmo tempo em que nós na oração também vamos pedir que nós sejamos instrumentos de Deus na vida dos nossos queridos, eu quero fazer um convite para você, fechar os pés e ficar em pé, aí você está. Então, se você quer a bênção de Deus, faça isso, todos de olhos fechados, ninguém vai ver você levantar, mas se você quer a bênção de Deus de uma forma mais especial, mais vívida na sua família, fique em pé aí onde você está, a gente vai orar. Para que a gente assim que entregue a nossa vida, para que a gente fale: Senhor, eu estou entregando a vida, eu estou entregando a minha casa nas tuas mãos. Você quer isso? Feche os olhos, se você quiser entregar a sua vida e a sua família. Fique em pé para que a gente faça esse movimento nesse instante. É o Espírito Santo que está aqui, é o Espírito Santo que nos vê. Senhor, nós estamos aqui, nós somos tão pequenos, nós somos tão limitados, mas a Tua Palavra nos revela a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade, a Tua soberania. E nós estamos aqui, ó Deus, entregando as nossas vidas e entregando as nossas famílias. Nós estamos aqui, ó Deus, nessa atitude de estarmos em pé e entregando a nossa vida em primeiro lugar e pedindo a Deus que o Senhor consagre cada um de nós como homens e mulheres do Senhor, discípulos e discípulas de Cristo Jesus, que estão aqui dizendo: nós precisamos de Ti, Jesus. Nós só temos a Ti, não temos nenhuma outra esperança, não temos expectativa em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus Cristo, o nome acima de todo nome. E nós, ó Pai, entregamos as nossas vidas e as nossas casas nas mãos do Senhor e pedimos, ó Deus, assim como Timóteo certamente, ó Pai, ouviu os conselhos dados pelo Teu servo apóstolo Paulo, que ouçamos o conselho da palavra do Senhor e que cresçamos o conhecimento e que desenvolvamos a fé e que, ó Deus, tenhamos o foco e que sejamos modelos, ó Deus, de homens e mulheres que seguem a Tua palavra, que crescem no conhecimento do Senhor e que assim sejamos abençoados com a Tua presença em nós e abençoadores no meio do nosso lar. Oramos, ó Deus, por todas as famílias da igreja. E eu peço a bênção especial do Senhor para cada um dos nossos irmãos que se levantam aqui clamando: Senhor, nós precisamos de Ti. O Senhor é a nossa única e o Senhor é a nossa maior e melhor opção. Não temos outra opção, não temos, ó Deus, outro nome, não temos outra escolha, não temos outro caminho. Temos apenas a Ti, e isso para nós basta. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. Que a graça do Senhor, ó Deus, esteja sobre todos nós. Que o anjo do Senhor se acampe ao nosso redor e nos livre. Que o Senhor esteja, Deus, nesse momento tocando no coração de toda a nossa família. Principalmente daqueles corações que, portanto, ó Deus, negarem estarem com o Senhor. Nós às vezes pensamos que são impossíveis de serem quebrantados, mas o Senhor faça a Tua obra na vida deles também, e que eles confessem, assim como nós, que Jesus Cristo é Senhor e é o nosso Salvador. Ajuda-nos, ó Pai. E enquanto nós lutamos esta grande batalha, enquanto nós estamos, ó Deus, no terreno de guerra, que o Senhor continue nos fortalecendo, que não desistamos, que não façamos como Demas, ó Deus, que amou o presente século, mas que façamos como Paulo, que pode chegar ao final da vida e dizer que completou a carreira, que realizou todo o ministério, guardou a fé. Que sejamos, ó Deus, exemplos vivos da Tua graça, da perseverança em seguir ao Senhor, e que desta forma nós sejamos exemplos para aqueles que amam desertados. Mais uma vez eu peço, ó Deus, que a graça do Senhor esteja sobre todos nós. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus.
Amém. Você pode sentar nesse momento, irmão, e que de fato você busque descansar no Senhor. E eu gostaria, sinceramente, que você fosse embora hoje com essa alegria no coração. Pode ser que a sua família ainda não esteja inteira aqui, mas você está aqui. Pode ser que a sua família ainda não diga toda ela, Jesus Cristo é Senhor, mas alguém da sua família, da sua pessoa, está aqui dizendo que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. E é a Ele que eu estou entregando a minha vida, a minha casa, a minha vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Irmãos, a gente tem alguns avisos para passar aqui, para encerrar. Nós iniciamos então hoje essa revista, Cristo do Antigo Testamento. E hoje eu compartilho com vocês o seguinte: eu perguntei antes da gente iniciar a aula, alguém aqui conseguiu fazer a leitura da lição? A dona Adelina falou que sim, e compartilhou comigo o mesmo sentimento de alegria que nos deu em estudar a lição. Então, você quer restaurar a alegria da salvação? Estude essa revista juntamente com a gente, você vai ver como você é privilegiado. Você vai ali, faça um bom café, sente ali com a xícara de café para você fazer a leitura e leia. Você vai perceber como você é amado, como Deus te ama, como Ele tem um plano na sua vida. Digo isso não apenas por mim, mas porque ela compartilhou esse sentimento também. Então a gente tem a nossa escola bíblica, a gente vai iniciar a classe de catecúmenos no próximo domingo. Iniciaríamos hoje, mas hoje, graças a Deus o Thomas está aqui, mas de manhã estava bem ruim ainda por conta da gripe, então dei aula no lugar dele. A gente inicia essa classe aí no próximo domingo. A gente vai usar a salinha lá do lado da cozinha para a gente ter a nossa classe de catecúmenos, os primeiros passos. As nossas reuniões, eu não sei como vai ficar a reunião de amanhã, não sei se a Andresa sabe, eu não sei se, porque geralmente amanhã seria presencial, mas como a Silvia está voltando, provavelmente a reunião vai ser online, tá? Mas fiquem todas atentas aí aos grupos que vocês vão ficar sabendo. Então a reunião de oração de amanhã, e quinta-feira vai ter o artesanato? Quinta-feira o artesanato, então, na casa da dona do artesanato, da Sueli, tá bom? Então vai ser certamente uma bênção para as nossas irmãs. E reunião de oração na quarta-feira, lá na casa Andresa, ainda bem que você lembrou, porque eu já me lembrava. Então, quarta-feira, irmãos, eu sempre tenho dito assim: a reunião de oração de segunda-feira, ela é um pouco mais específica que a das irmãs da sala. O trabalho de artesanato, eu acho que os irmãos não vão gostar muito de participar. Se bem que tem ali sempre um chazinho. Mas eu não vejo ninguém aqui fazendo crochê, assim, dos homens, A gente podia ter uma oficina de mecânica, de futebol, alguma coisa assim, Chega no final e ele gosta. Então. Mas a reunião de quarta-feira é uma reunião de oração da igreja. Então, se você puder, faça um esforço para estar com a gente sempre tem uma palavra lá e a gente sempre sai abençoado pela graça de Deus, tá? E o que mais que a gente tem? De avisos. Então é o seguinte, já disse para os irmãos, o presbitério de Botucatu agora tem uma junta missionária. Essa junta missionária do Curitiba, ela tem o interesse de plantar novas igrejas, de trabalhar aquelas que estão nascendo, tem algumas congregações nascendo, e nós teremos a primeira conferência missionária aí no dia 24 de maio, vai ser lá na igreja Maranata. Provavelmente vai vir o pastor que ele lidera a junta missionária da igreja de Pinheiros, tá? Eu tenho 100% de certeza, mas a gente está trabalhando, está trazendo. É alguém que está envolvido nesse trabalho. Então, se você tem o interesse de participar, fica o convite para que a gente esteja lá nessa conferência missionária. Mais para frente a gente vai alimentando as redes sociais aí para a gente ter os avisos, tá bom? Sexta-feira vai ter adolescente lá em casa? Então, vai ser na casa do Heitor, mas eu já avisei as minhas. Então, os adolescentes vão se reunir sexta-feira também na casa do Heitor, da Dilson, da Viviane. Então, fiquem atentos aí. Fiquem atentos aos demais avisos, sempre são colocados aí nos grupos da igreja. Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção de Deus, para a gente ir embora. Alegria no coração de saber que pela graça de Deus a gente está aqui e que na nossa casa nós estamos ali representando os discípulos de Jesus Cristo e que a gente sempre lembre disso. A gente sempre continua intercedendo, irmãos, pela vida daqueles que, mesmo hoje, digam, podem até dizer: não, esse negócio de religião não é comigo, mas a gente tem a presença de Deus e a gente ora.
e a gente vai ver muita conversão para a glória do Senhor, muitas famílias inteiras aqui na igreja para a glória do Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez e ainda fará nas nossas vidas, na nossa família. Obrigado pela Tua presença, que é graça do Senhor na nossa vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso amado eterno Pai, a comunhão, o consolo, que a presença e o ensino do Santo Espírito estejam sobre todos nós hoje, para todos sempre. Amém. Que Deus te ajude e te abençoe, que você tenha uma semana da graça do Senhor.